Na última aula a gente vai falar sobre exceções em Java. Até já. Quando a gente fala de exceção na linguagem Java, a gente está falando de erro que pode ocorrer e esse erro não foi inicialmente previsto, né? Então, existem diversos tipos de erro que a gente pode chamar de exceção, né? Que acontece. Então, por exemplo, um erro pode acontecer quando a gente tenta acessar um SGBD, né? Para obter informações de uma tabela, né, de um banco de dados, ou guardar informações, ou fazer pesquisa. Ou então, às vezes, a gente quer acessar um serviço web através de Java e esse serviço não está disponível, ou ele está congestionado, esse tipo de coisa. Então, tudo isso são exceções que acontecem, né? E aí, na linguagem Java e nas outras linguagens de programação orientada a objeto, existem o que a gente chama de tratamento de exceção, né? Então, no jargão da programação, a gente diz que quando que a gente tem que capturar aquela exceção, né? Quando a gente captura, a gente tem que fazer com que o programa faça algo determinado, né? Você tem que pensar em algo para que aquela exceção não faça o seu programa quebrar, né? Então, por exemplo, se a gente tiver que ler um arquivo texto e aquele arquivo texto ele não existir, a gente quer que, em vez do programa quebrar, a gente imprima na tela que o arquivo não foi encontrado, né? Então, as instruções que a gente tem dentro do Java para fazer isso é o try, catch, finally. E aqui ele tem a sintaxe dele, né? Try, aqui você vai escrever o trecho de código que pode vir a lançar uma sessão. O catch, aqui você vai especificar qual tipo de exceção ele vai capturar. E depois que ele capturar, qual tipo de ação a gente vai ter que tomar para aquele tipo específico de exceção, né? Então, no Java tem vários tipos diferentes de exceção, né? Exceção para leitura de arquivo, exceção para serviço web, exceção para várias coisas diferentes, né? E aqui, por final, né, depois que todas as exceções forem capturadas, né, ou então o trecho de código foi executado com sucesso, sem nenhuma exceção, né, esse trecho aqui, o finally, ele é chamado, né? Então, vamos abrir aqui o NetBeans para a gente mostrar isso na prática, né? O que é que eu fiz isso aqui, né? Então, não se preocupe se você ainda não entendeu o que é que tudo está sendo feito aqui, né? Aqui é só um exemplo de como a gente faz para tratar a exceção. Eu vou explicar linha por linha para fazer sentido na mente de vocês. Então, aqui nesse código, a gente tem um scanner, né? O scanner ele vai servir para ler, né? Do teclado, né? Mas como a gente não vai precisar ler do teclado, né? Eu posso até comentar isso daqui. Isso aqui não é necessário. Então, no nosso código, a gente vai tentar ler, né? O objetivo desse código é tentar ler um arquivo.txt, né? Que eu criei aqui no NetBeans. O arquivo .txt está aqui, ó. Então, dentro desse arquivo tem escrito isso aqui, primeira linha do arquivo. E a gente quer imprimir na tela, né? O texto, primeira linha do arquivo. Então, para a gente fazer isso, existem classes especiais, né? Um leitor de arquivo, certo? Então, esse trecho de código, né? Ele vai buscar, né? No sistema operacional esse arquivo.txt, certo? E só um parêntese. Para a gente usar essas classes especiais em Java, a gente tem que adicionar um conjunto de importações de bibliotecas, né? Então, o NetBeans ele já faz isso para você, ó. Por exemplo, aqui o file header, se eu não tiver incluído a biblioteca dele, né? Vou apagar aqui, ó. Ele vai dar uma mensagem aqui de erro, né? Aí você clica aqui e clica na primeira opção, adicionar importação para Java, né? Então, ele já vai incluir, ó, o file header aqui automaticamente e você pode utilizar essa classe.
Então ele vai tentar ler dentro desse arquivo, né, para ele poder usar essa classe que ela tem por princípio manipular arquivos, né? Então você vai criar um buffer de leitura, né? E nesse buffer de leitura você vai passar aquele arquivo que você criou. E aí esse comando ele vai ler do buffer a primeira linha, né, que está dentro do arquivo. Ao final, né, ele vai e fecha aqui o arquivo que você abriu, né? Então isso aqui é um exemplo, né? Só que se a gente tirar o try catch, né, que é o nosso tratamento de exceção, ó, o NetBeans não deixa você fazer isso, né? Ele já mostra várias mensagens de erro, né? Então ele pede para você criar, né, o try catch, né? Então são coisas. Você na linguagem C++ ele não te obriga a você fazer isso, né? Você tem mais controle. Já o Java não, né? Ele te obriga a você fazer isso, né? Você não consegue colocar para funcionar, né? Ele vai dar uma mensagem de erro, já lança a exceção, ele te deixa até executar, mas já lança uma exceção, né, direto, porque ele não encontrou aqui, né? Então o Java ele é mais restritivo, né, a deixar que o programa funcione de forma errada, né? Então eu posso clicar aqui e pedir para ele circundar, né, com try catch, certo? Só que ele circundou somente a primeira, né? O primeiro trecho de código, né? Então a gente pode substituir isso daqui, ó, por isso aqui, do jeito que estava antes, ó. Então ele vai circundar todos esses comandos e aí, quando encontrar qualquer tipo de comando de entrada e saída, né? In, out, ele vai mostrar essa mensagem de erro, né? Erro ao abrir o arquivo. Então vamos executar aqui, ó. Então, em vez do seu programa quebrar, né, aparecer aquelas mensagens em vermelho, ele vai capturar um erro que aconteceu aqui, né, logicamente, porque esse arquivo que a gente criou, a gente precisa informar qual é o caminho completo para a gente poder abrir ele. Como ele não encontrou esse arquivo na pasta atual, onde esse software aqui foi executado, ele vai gerar uma exceção, né? Essa classe aqui gera uma exceção e essa exceção ela é capturada por nós e aí a gente vai imprimir isso na tela. Então, para a gente conseguir abrir esse arquivo, né, a gente precisa informar qual é o caminho dele completo. Então, para a gente fazer isso, eu vou clicar aqui no botão direito no nome do arquivo e aí vou aqui em propriedades, ó. E aqui ele está mostrando onde é o caminho completo, né? Eu vou clicar aqui, dar um Ctrl C, vou fechar aqui, e aí eu vou apagar esse daqui e vou colar o que eu copiei. Pronto, e esse daqui é o caminho completo, né? Aí agora se eu mandar executar, ele vai imprimir na tela, né? Primeira linha do arquivo, né? Ele conseguiu achar o arquivo, leu e imprimiu na tela. Então esse é um exemplo bem simples, né, de como a gente consegue tratar exceções na linguagem Java. Eu coloquei aqui, né, na verdade eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar um link lá na descrição da semana 6 com mais informações de como você faz para utilizar, né, o tratamento de exceção em Java. Então a gente termina essa semana. Obrigado a todos e até a próxima semana. Valeu!